Tudo bem? Deixa eu fixar aqui. Tudo E bom? aí, Andréia, como Tudo é que você está? bem? Tudo Tranquila? bom, gente? Sejam bem-vindos. É um prazer para a gente estar aqui com você. Obrigada a vocês. Antes de tudo, então, eu queria apresentar a vocês, meus dentistas, o Marcelo e a Michelle. Eles fazem um trabalho, assim, super bacana e eles trabalham de uma maneira extremamente integrada e, com certeza, o que eu acredito isso tanto na medicina quanto em outras áreas da saúde. E eu queria que vocês se apresentassem, então. Vamos lá. A nossa clínica aqui no Downtown, para quem não conhece, o corpo clínico principal é composto por mim, chamado doutor Marcelo, doutora Michele e o doutor Leonardo. Como você falou, a gente trabalha de maneira totalmente integrada. Assim, o paciente chegou na clínica, vai ser recebido por um de nós três e nós três vamos sempre debater todos os casos dos pacientes. Então, sempre vai ter essa harmonia entre nós aqui na clínica para poder levar o Sim. melhor para o paciente. Sim. Sim. E o que eu acho isso super bacana, porque na verdade, eu e o Marcelo e a Michelle, a gente sempre tem muita sintonia, porque a gente acredita nessa integração entre os profissionais de saúde. Eu sempre falo que Sim, quem é impossível hoje, com a atualização tanto da medicina quanto da odontologia, você ser um expert em todas as áreas. sim, Então, na exato. verdade, o melhor dos cenários é você ter ótimos profissionais subespecializados, mas um ajudando o outro. Isso é bom para a gente como profissional e é ótimo para o paciente. Exatamente. Para o paciente, isso é muito importante. Ter essa integração, não só da odontologia, que aqui vai ter profissional de cada área para poder agregar valor ao tratamento, quanto até a nossa relação também é importante, do médico com o dentista. Não adianta o paciente ir para academia, malhar e não ter uma saúde bucal, Sim. ou vice-versa também. Então, toda essa integração é muito, muito importante. Marcelo e Michele, a gente recebeu várias perguntas e isso aqui vai ser bem interativo, tá? Então vocês podem ir mandando que eu vou perguntando. Eu pergunto muito como paciente, tá, gente? Então fiquem à Aham, vontade para perguntar. sim, O que eu vejo, pelo menos assim, na minha área, a gente sempre discute sobre isso, né, Marcelo? Que eu acho que está existindo um exagero na realização dos procedimentos faciais. Então, eu sim. acho que as pessoas. É lógico que a gente quer melhorar, a gente quer prevenção, mas eu acho que as pessoas estão demais. E aí eu queria saber se você também enxerga isso dentro da odontologia. Sim, isso é. Acaba que o sorriso virou moda, e às vezes Sim, até sinônimo de status, e o pessoal deixa um pouco de lado a preocupação com a saúde bucal, que é o sim, mais importante. Primeira coisa que tem que perceber, não só na odontologia quanto na medicina, é o paciente ter saúde. sim. Então, às vezes o paciente chega querendo, vamos lá, falar da moda, que é a lente de contato Lente dental. de contato. Eu acho que é o que todo Quero mundo quer. Não sou contra a lente de contato, é bom ficar muito claro isso aqui, só que eu acho que tem indicações. Sim. Então, com essa moda que acaba que, o cara botou, quero botar lente de contato, acaba que existem casos, na minha opinião, que são desnecessários fazer o uso das lentes de contato. A gente tem um Sim. conceito aqui na clínica um pouco mais preventivo, pensando na saúde bucal, na saúde do dente, de forma que a gente prefere sempre tratar ortodonticamente, se for possível, clarear os dentes, são procedimentos Uhum. muito menos invasivos, Uhum. até para o paciente enxergar evolução do processo estético Sim. dele. De repente, ele fazendo isso, ele já vai enxergar, nossa, e é isso que eu queria, sem Sim. necessidade de partir para um procedimento um pouco mais invasivo, que é a lente de Isso que eu ia te contato. perguntar, Marcelo. Para a gente colocar lente de contato, você tem que fazer uma erosão ali do dente para encaixar a lente. A lente é uma película bem fina, de porcelana, tá? Mas, Aham. assim, infelizmente, tem que desgastar um pouco o dente. Então, não existe lente de contato sem preparo, Tem erosão. sem um pequeno preparo na estrutura dental. E isso acaba se tornando um procedimento irreversível.
Tá? Então, tipo assim, fica bonito quando bem feita? Fica. Tipo assim, tem indicações para fazer? Tem indicações para fazer. Mas eu prefiro, no primeiro momento, ser mais preventivo, tratando ortodonticamente, fazendo um tratamento e, se necessário, fazer pequenas finalizações até com uma resina com qualidade, que, sinceramente, o paciente, às vezes, não vai nem saber se é resina, se é uma porcelana. O paciente, eu digo o paciente para um colega, ele vai ver que mudou o sorriso, e a vantagem da resina é que você não mexe em estrutura dentária. Então, você só faz um condicionamento do dente, você só acrescenta, sendo um procedimento mais preventivo, e até se precisar trocar um dia, não há desgaste da estrutura dentária. Que para mim... E deixa eu te perguntar, vou perguntar para a Michelle, tá? A Michelle que cuida de mim, ela que faz a parte toda minha do Invisalign. Eu queria saber o que você acha do Invisalign hoje em dia, Michelle. Assim, ele veio para agregar muito, tanto na parte estética, porque muitos pacientes não queriam colocar o aparelho para alinhar os dentes primeiro, para depois o Marcelo entrar com a parte de estética, diminuindo o desgaste do dente, que é o que a gente preconiza, por conta da questão estética. Sim. Então, o Invisalign agora melhorou bastante essa parte, os pacientes aceitam mais entrar no tratamento ortodôntico, né, antes da questão estética, e o tempo também, que se tornou muito mais rápido. Muito curto, né? Muito eu curto. Vou dar, gente, para vocês, assim, é porque eu acho que realmente a gente tem pensamentos muito parecidos. Eu, quando cheguei pro Marcelo, eu falei assim, Marcelo, eu tô cansada, não quero, quero botar lente de contato. Aí o Marcelo falou para mim assim, não, você não vai botar lente de contato porque você já tem um dente grande e a gente vai ter que fazer erosão do seu dente e eu não quero fazer isso porque você é uma pessoa jovem. Então, o que a gente fez? Eu fui para a Michelle, a gente fez todo o nosso Invisalign e aí agora voltei para o Marcelo, a gente está fazendo clareamento e a gente vai fazer o detalhamento com resina. O que eu acho que é importante a gente passar isso em toda a área da saúde? Primeiro, a gente vai tratar funcionalidade. Então, primeiro, o Marcelo, ele cuidou toda da minha parte de função. Então, a obturação que precisava trocar, tudo de função. Então, primeiro, a gente sempre na medicina e na área de saúde, na área da odontologia, a gente vai primeiro para a função. E aí, depois, a gente partiu para a área estética e depois para um refinamento. E eu entendo que, às vezes, a gente, como paciente, a gente quer o imediatismo. Quer o final, né? Quer começar pelo final. Quer começar pelo final e não funciona. Porque é muito comum hoje em dia as pessoas verem o antes e o depois, por exemplo, até de um tratamento de lente de contato. Mas nem todo tratamento, até para fazer lente de contato, vai estar redondo para poder preparar os dentes de forma que o dente fique harmônico. Então, às vezes, até para fazer um trabalho reabilitador de lente de contato, é importante que tenha um posicionamento correto dentário, fazer um tratamento prévio de ortodontia, para posicionar o dente da maneira correta, para poder os dentes terem as proporções corretas e ficar tudo certinho. Entendeu? E aí eu vou plagiar o que eu falo para os meus pacientes, que a gente tem que ter um médico para chamar de seu, e eu falo que eu tenho 2 dentistas para chamar de meu. Que vocês, assim, vão me acompanhar, e eles que cuidam de mim, de toda a minha família, que é um processo. Então, assim, hoje, tratando meu dente em prevenção, hoje a gente mesmo estava conversando isso. Há quanto tempo eu não tenho nada no dente? Então, assim, quando a gente tem uma frequência e uma rotina da gente se cuidar, e eu acho que a gente está num momento muito de reflexão, de autocuidado, quando você vai ao dentista, quando você faz uma limpeza eficaz, quando você usa uma escova de dente eficaz, a quantidade de problemas que você vai ter depois de uma obturação vai ser muito menor. Na verdade, André, o que eu falo para os pacientes é que a prevenção é barata. Sim. Você fazer assim, limpeza de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, a gente preconiza aqui em torno de 4 em 4 ou de 6 em 6 meses. Sim. Limpeza não é um procedimento caro. Não. Assim, caro, o que se torna caro? Você deixar de fazer uma prevenção e voltar ao dentista daqui a 1, 2 anos com diversos problemas grandes. Porque se faz prevenção corretamente, tipo assim, tem uma cárie, por exemplo, você já resolve a cárie com uma restauração simples, digamos assim. E quando você vai levando isso, quando você chega, às vezes, o tratamento, além de ser de vários dentes, de não ser tão prazeroso quanto mexer com estética, às vezes dói no bolso. Então, o importante é seguir a prevenção.
Ou seja, prevenção acima de tudo, que é o que a gente sempre fala. Marcelo, eu vou perguntar umas coisas mais específicas, assim, tá? Eu queria perguntar um pouco sobre clareamento, porque as pessoas, eu acho que têm muitas dúvidas. Eu acho que essa parte da odontologia, ela tem muitas coisas que são mitos e verdades, então, às vezes, a gente, como paciente, fica um pouco em dúvida, assim. Primeiro, você acha que pasta de dente com clareador funciona? Não, não funciona, André. O que acontece com as pastas de dente clareadoras? Tipo assim, elas têm até o componente que é o mesmo usado no clareamento dentário, só que em concentração muito baixa. Tá? Então, o que clareia dente? É você ter um produto, que a gente usa o peróxido de hidrogênio, numa concentração alta, por um tempo determinado na estrutura dentária. Então, o que a gente usa é um peróxido de hidrogênio em gel, e para fazer no consultório aqui, eu tenho controle do que eu estou fazendo. E se for fazer o caseiro, você tem uma moldeira para poder deixar o gel pegar somente na superfície dentária. Sim. Então, precisa de uma concentração alta e por um tempo longo. Então, você escovar o dente, bochechar e cuspir, infelizmente, acaba sendo mais um marketing comercial de creme dental do que eficácia. Qualquer outra coisa. Eu acho que eu sempre faço um paralelo que as pessoas, por exemplo, hoje elas usam muito creme com ácido hialurônico. Não tem, na verdade, aquele ácido hialurônico do creme, você está simplesmente hidratando a sua pele. Você não vai ter absorção do ácido hialurônico. É totalmente diferente de você fazer uma aplicação de ácido hialurônico na face. Exatamente. Deixa eu te perguntar, tem agora algumas pastas de dente que tem carvão ativado? Se isso a gente pode usar, se não pode, se clareia, se faz mal pro dente? Não é interessante o uso do carvão ativado, tá? Porque o carvão ativado acaba sendo um pouco corrosivo para o esmalte dentário e isso pode levar uma erosão da estrutura dentária. E o uso contínuo disso, você perde esmalte, aumenta a sensibilidade. Tem que ver. É muito comum aparecer na internet aqueles potinhos com carvão preto mesmo. Se o paciente tem restaurações na boca, nos dentes anteriores, você vai escovar com aquilo, essas restaurações vão ficar manchadas. Então, tem esses pequenos problemas que às vezes o paciente acha que existe mágica, mas não existe mágica na ciência, né? Então, tudo tem que ter comprovação científica. E com relação ao carvão ativado, não tem nenhuma comprovação. E quando a gente pensa em clareamento, antigamente se falava muito em clareamento a laser. Isso ainda existe? Como é que é isso? Não, antigamente se usava o peróxido de hidrogênio, que é o produto para clarear o dente, e fazia o uso do laser, que é uma luz para poder potencializar o agente clareador. Mas isso já caiu em desuso. O laser não existe para melhorar o clareamento dentário. Tá? Então, o que funciona é a ação do produto diretamente no dente. E isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, se eu quiser fazer o clareamento lá com a moldeira, com o produto que você me deu, entre eu fazer na sua clínica e fazer em casa, o que você acha do resultado? O que é diferente? Aquilo que eu costumo falar para os pacientes. Ambos vão te levar para o mesmo local, mesmo lugar, mesmo destino. Estou aqui na Barra, quero ir para o Leblon. Com um clareamento aqui no consultório combinado com caseiro, é como se você estivesse indo de carro, e somente no caseiro é como se você estivesse indo de ônibus. Você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai atingir o mesmo resultado. Eu gosto do tratamento combinado, que é o consultório com o caseiro. Por quê? Sim. Paciente que tem uma rotina muito estressante de trabalho, que chega em casa cansado, não tem tempo ou esquece de fazer uso da moldeira, acaba que o clareamento caseiro às vezes vai se arrastando. Sim. E isso é ruim para ele, porque ele não vai clarear o dente, é ruim para o profissional, que de repente o paciente vai achar que não está sendo eficaz. Então, no clareamento de consultório, a gente faz uma aplicação com controle total do profissional aqui no consultório, com um produto mais forte, e eu sempre dou para o paciente o clareamento caseiro que ele vai combinar. Tá? Mas fica claro aqui que se ele fizer só o caseiro, vai ficar bom também. Eu acho que isso faz muito paralelo com a clínica. A gente sempre fala isso, que quanto mais a pessoa tiver rotina em casa, com os seus protocolos, menor vai ser a necessidade de tratamento na clínica. Mas tem paciente que fala às vezes, André, eu não consigo ter uma rotina tão frequente em casa. Então, ok, eu vou precisar de mais tratamento na clínica. Então, é um balanço aí, né? Eu acredito que nessa questão, assim, a nossa área é bem parecida. Acredito que você faça os procedimentos estéticos lá, mas deve haver uma manutenção
com cremes, protetor Sim. solar, enfim. Deve ser mais ou menos esse mesmo protocolo aí. Sim. Marcelo, eu queria te perguntar agora uma outra coisa sobre escova de dente. Porque tá Vamos tendo lá. um boom hoje, você vê. Eu até falei pra Michelle, Michelle, eu vi uma escova de dente, assim, por R$ 800. E assim, muitas vezes a gente compara valor, será que aquilo compensa? Será que tá limpando mais? Então, Aham. uma pergunta básica, eu queria te perguntar. Quando a gente vai comprar escova de dente, você tem vários tipos de cerda, macia, média. Qual que é o tipo de cerda que é mais indicada? Sim, vamos lá. Então, a cerda mais indicada que tem hoje em dia é a extra macia. Tipo assim, você Tá, passa o dedo, parece até que ela não vai limpar alguma coisa, mas essa é a mais indicada. Para quê? Para causar menos dano na gengiva, para ser uma coisa mais suave. tá. Essas escovas muito caras, tipo assim, acredito que você esteja falando da escova elétrica, que tem Sim, umas é isso que eu ia te perguntar. O que que você acha sobre escova elétrica? tipo assim, eu não tenho nada contra o uso da escova elétrica, só que ela não faz mágica. Assim, Uhum. para qual a indicação principal da escova elétrica? Pacientes com dificuldade motora. Sim. Tá? Então, pacientes idosos que às vezes Que têm não conseguem fazer essa movimentação na mão. movimento, dificuldade de acesso posterior. Então, a escova, para eles, é importante. Entendi. Agora, você ter um custo de uma escova de R$ 800 achando que ela vai ser melhor do que uma escova manual, não vai ser. O Sim. mais importante na escovação é você ter contato físico das cerdas em todos os dentes. Então, isso que é importante. Sendo uma escova manual de R$ 30, ou uma Curaprox, uma Colgate, o Sim. importante são cerdas extra macias. Esse é o Tá. conceito de escovação. E como Tá? é que é o movimento da escovação? Tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima? Eu queria que você mostrasse um pouquinho. Tô com um modelo aqui, ó, ver se dá para enxergar Tá. aqui. Tá, Eu acho que pegar fica mais melhor para quem tá, mais didático. Deixa eu só pegar aqui a escova aqui. Eu peguei esse modelinho aqui, só para mostrar aqui. Vamos lá, não sei se vai dar Porque, para ver. gente, deixa eu te falar, às vezes é algo simples, mas que, assim, ou seja, olha o que você está falando, não é o valor da escova, mas sim o manuseio da escova que vai mudar a eficácia da sua limpeza dentária. Sim, como é Então, que eu faço? Existem diversas técnicas aí de profissional, técnica de não sei quem, técnica do outro. O que é o importante? É o contato da escova em toda a superfície dentária. Eu tá, falo para o paciente para fazer sempre um protocolo. Começou aqui na região posterior, varrendo de cima para baixo movimentos circulares. tá, Fica lá 5 a 10 segundos essa parte daqui. Terminou aqui, parte de cima vai e vem, na mesma região. Terminou, parte de trás varrendo de dentro para fora. tá, Terminou aqui, vou para baixo? Não, terminou aqui, a curva do arco. Mesma tá, coisa a 10 segundos. E vai seguindo todo o protocolo. tá. Frente, cima e trás, frente, cima e trás. Terminou, parte de baixo. Frente, cima e trás, frente, cima e trás. Por que isso é importante? Você não vai esquecer de nenhuma região para escovar. É muito comum, às vezes, o paciente começa a escovar, às vezes, Escovar. até a gente na pressa. Começa aqui em cima, Sim. olha no espelho, vai para baixo. E com certeza alguma região passa batida na escovação. Tá. Então é aí que começam os problemas de inflamação gengival, que vai começar uma cárie. E com Então, escova extra macia. Deixa eu te perguntar perguntas simples. Quantas vezes você indica escovar os dentes por dia? o ideal são 3 vezes ao dia, tá? Tá. De manhã, na hora do almoço e principalmente à noite À antes de dormir, noite. tá? Que é onde você tem uma redução do fluxo salivar, que às vezes dorme de boca aberta, é onde que as coisas acontecem na Tá. boca mais rápido. Mas se puder 3 vezes ao dia, ok. Se não, não consegui na hora do almoço, tudo bem, entre aspas, mas o mais importante, À manhã e noite. tarde, se for 3 E vezes, sabe ótimo. um ponto que eu vejo? As pessoas têm muitas dúvidas aonde guardar dentro do banheiro ou no trabalho. Por exemplo, eu tenho um kit meu no consultório para depois do almoço. Aonde que a gente guarda a escova de dente? Normalmente, quanto tempo dura uma escova de dente? Qual a durabilidade média ali da escova de dente? Vamos lá, duração média da escova, a gente costuma falar de 3 em 3 meses. Tá. Mas a própria escova, ela vai te dando sinais quando as cerdas começam a ficar meio abertas. Abertinha. Isso, daí trocar.
mas numa regra geral a gente fala de 3 em 3 meses é o ideal de trocar a escova. Lógico que tem pacientes que escovam com um pouco mais de força, de repente é mais interessante Ser mais diminuir. frequente. Isso. Tá. Tá, e com relação a... O que você me perguntou antes, André? Eu perguntei aonde que a gente tem que guardar nossa escova de dente dentro do banheiro. Porque eu acho que as pessoas fazem um pouco errado, assim. Exatamente. Isso aí é até difícil. E eu vou te falar, eu não sabia disso, gente. Então, assim... Então, vamos lá. Então, o que é o ideal? O ideal é você guardar a escova ali no banheiro, não guardar em potes fechados, nem aquelas capinhas fechadas. Por quê? Forma um ambiente... Fica úmido, né? Fica úmido. E a gente que é da área de saúde sabe que é tudo que a bactéria gosta. Sim. Então, o que é o ideal? É você escovar o dente, lavou a escova depois para tirar a pasta, seca a escova e, se possível, fazer um spray com clorexidina, que é o Perioxidin, que é conhecido aí, que tem na farmácia, mas o nome seria clorexidina. Fez e colocou lá. O mais importante disso tudo, você pode manter ela até no banheiro, seria na hora de usar o vaso sanitário, de você sempre fechar a tampa, porque é isso que faz gerar as bactérias. Pulverizar ali aquela água que vem do vaso sanitário. Então... Eu até falei para você algo, assim, é uma dica. Eu acho que a gente tem que trazer coisas práticas aqui. Um ponto que eu faço, eu escovo os dentes dentro do banho. Então, a minha escova de dente, ela fica fechada dentro do box. Então, bem ou mal, você tem ali uma lâmina de vidro entre o vaso e o box do chuveiro. Isso. Então, você já diminui aí essa transmissão. Isso. Eu acho uma dica legal. Funciona, tá? Contanto que também ela fica em pé para não ficar apoiada úmida em alguma superfície. Tá. Mas é super válido. Essa dica aí é difícil de mudar esse hábito às vezes em casa, mas é importante. É importante, porque na verdade a umidade ela aumenta a proliferação de bactéria, de fungo, de tudo, né? Sim, e vai direto na boca depois, que é o primeiro local de abertura do organismo, né? Deixa eu te perguntar, Marcelo, eu vi, tem agora, assim, a gente está pensando muito em sustentabilidade agora, né? E eu vi que eles lançaram escova de dente de madeira, de bambu. Eu queria saber o que você acha disso. Eu também. Porque, assim, na medicina, todos os nossos utensílios, eles não podem ser de madeira. Então, a maioria dos nossos utensílios, eles são de plástico ou eles são de inox, de aço, para a gente poder esterilizar. Então, apesar de existir essa questão da sustentabilidade, na medicina, como a madeira ela é porosa, pode entrar vírus e bactéria. Então, eu não sei como é que isso funcionaria. Na verdade, quando eu vi também essa questão da escova de bambu, eu pensei a mesma coisa. Eu não entendi. Eu entrei no site do fabricante e lá ele vende o peixe como se a escova de bambu fosse o bambu ser antibacteriano. Mas, tipo assim, eu não concordo, porque eu já tive produto de bambu, até meu avô fazia artesanato com bambu, e se molhar, mofa. Sim. Então, tipo assim, eu não concordo com isso e eu acho que não funciona. Apesar de, no conceito ecológico, ela seja mais sustentável do que o plástico. Sim. Não tem a menor dúvida, mas também vai ter a questão... Mas aí eu acho, não sei, Marcelo, que a gente pensando em ser mais sustentável, de repente a gente pode mudar nosso hábito. Por exemplo, fazer uma escovação mais leve para a durabilidade da nossa escova ser maior. Sim. Pode fazer outras coisas, de repente, entendeu? Sim, até mesmo, tipo assim, fazer o descarte correto do lixo também. Sim, isso é muito importante. Sim. Parece besteira, esse plástico pode ser reciclado. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Eu queria te perguntar agora um pouquinho sobre pasta de dente. Tem pasta de dente que diz que faz clareamento. Eu quero saber o que você acha disso. Não, tipo assim, faz só para vender o peixe, né? Porque não clareia. Bom que o Marcelo ele desmistifica tudo que eu chego lá no consultório. O Marcelo, André, isso não é bom que é igual a mim. O paciente chega para mim, André, eu vi a última. Não, isso aqui não existe. Não, isso aqui não é verdade. Na verdade, tipo assim, a área comercial é muito importante vender. Muito forte, E pra gente que é da área de saúde, a gente sempre tem que parar. Tá muito embasado cientificamente, né? Tem que parar, pensar e ver o que é importante realmente. Então, se você for comprar tudo que a indústria fala pra gente, está errado. Tá? Então, tipo assim, não vale a pena comprar creme dental que clareia o dente. Tá? Porque você escovou, vai cuspir e não vai ter efeito nenhum.
tá? Outra coisa, eu vou até entrar uma outra questão aqui, são as farmácias. Lá no exterior é muito comum isso de vender pronto o kit de clareamento. Fitas adesivas que clareiam o dente. Isso também não é interessante fazer, por quê? O paciente não sabe como está a saúde bucal dele. Perfeito. Inflamação, se tem restauração, se o paciente tem um dente com uma restauração anterior ou várias restaurações anteriores, você vai clarear o dente e não vai clarear a restauração. Isso aumenta essa diferença de cor. Exatamente. Daí depois ele vai ter que trocar todas as restaurações totalmente. Tá? Então, isso, Marcelo, eu acho assim fundamental, porque assim, na área da medicina a gente vê que isso está acontecendo muito. Então, hoje você tem farmácias lindas, maravilhosas, onde as pessoas podem comprar os seus próprios produtos, só que, na maioria das vezes, aquilo não é indicado para a pele dele. E, assim, às vezes ele vai piorar um problema. Então, olha o que o Marcelo está falando. Às vezes, você clarear o seu dente, você vai aumentar a diferença entre as colorações, se você já tiver uma resina. Então, assim... Ou seja, a orientação do profissional, ele sempre vem antes do tratamento. Isso, eu acho que esse é o propósito principal dessa conversa. O que a gente tem em comum também, que a gente conversa aqui no consultório às vezes, é que o paciente é único. Nenhum paciente é igual ao outro. Então não adianta, eu quero usar o mesmo produto que não sei quem que eu vi na televisão. Eu quero ficar com dente igual, tipo assim, cada caso é um caso. Então, cada caso tem sua particularidade. Então... e o Léo ainda está dizendo aqui que as pastas que prometem o branqueamento, muitas vezes eles são muito abrasivas, o que é algo perigoso para o dente ainda. Então, acaba causando essa questão de desgaste do esmalte dentário, que é a principal forma de proteção do dente. Por isso que aumenta a sensibilidade. Começa a escovar com esse tipo de creme dental e começa, meu dente ficou sensível, não sei o quê. Daí o paciente acha que está clareando, mas não está clareando. E eu vi também que eles lançaram pasta de dente vegana. Eu queria saber o que você acha disso. Na verdade, assim, para quem é vegano, isso é muito importante, não cabe a nós entrar nesse mérito. Sim, não. Para quem não sabe o conceito, vegano é que não tem origem animal, se eu não me engano. Esse é o conceito. Então, tipo assim, é um creme que não é testado em animais e não contém flúor. Tá? Mas aí entra a questão da discussão do flúor. Eu sou a favor do flúor. O flúor, assim, foi muito importante para a melhora da saúde bucal da população brasileira. Isso que eu queria saber. O que o flúor que vem através da escova de dente, da água, de tudo, qual é a importância dele, do flúor no dente? O flúor, ele causa uma remineralização da estrutura dentária. Tá? Então, vamos ter, por exemplo, a boca é repleta de bactérias. Então, as bactérias e a placa bacteriana, mais especificamente, que foi colada no dente, ela fica liberando produtos metabólicos ali e fica desmineralizando o esmalte. E é isso que vai levar... Por isso que é importante escovar direto, para poder desorganizar essa placa e não ter cárie. A ponto de cárie. Tá? Então... O que eu estava falando? Diminuir a incidência de cárie. Não, isso eu acho legal, que não tem problema a pessoa usar uma pasta vegana, mas ela tem que ter ciência que aquela pasta não tem flúor e existe um aumento da incidência de cárie na pasta de dente sem flúor. Daí o flúor acaba, tipo assim, remineralizando o dente. Vamos dizer que a bactéria desmineraliza e o flúor... E fica uma briga entre o flúor e os metabólicos ali, entendeu? Tá bom. Eu queria te perguntar um pouco sobre criança agora, porque eu atendo muito, a maioria das minhas pacientes tem filhos e tal. Coisas simples, assim. Primeiro, meu filho também é paciente do Marcelo e da Michelle. Quando que a gente tem que levar o nosso filho a primeira vez ao dentista? Com quantos anos? Vamos lá. Então, o ideal é que a gestante já faça o acompanhamento no consultório dentário. A gente teve até uma pergunta, eu ia te perguntar depois. Me fala então sobre gestante. Perfeito. Tá, então, o ideal é que a gestante já receba informações. É importante a gestante ter uma saúde bucal. Assim, não vale a pena... Ela perguntou aqui, até a Dani, minha amiga, se gestante pode fazer limpeza dentária. Deve, né? Deve fazer. Acaba que alteração hormonal gera, às vezes, inflamação gengival. Então, é importante. Tem estudos voltados à odontologia que o parto prematuro pode estar relacionado com doença gengival. Tem uma série de estudos. Então, é para gestante procurar um profissional da área de odontologia. Tá?
fazer procedimentos de clareamento, procedimentos mirabolantes não há necessidade. Sim, mas uma limpeza sim. Uma limpeza, tipo assim, não é se pode, deve. Tá? Então, ela já pode receber orientações nesse período. E assim que o bebê nasce, assim, vou dar algumas dicas aqui, eu não sou 100% especialista em criança pequenininha. Marcelo é muito humilde, tá, gente? Pode dar as suas orientações, fale. Não, mas aí, tipo assim, desde que o paciente bebê nasceu, já é importante você já fazer uma higiene da cavidade oral da criança. Ah, mas não tem dente. Mas é importante já ir limpando o leite, seja do peito ou da mamadeira. Já é importante fazer essa higiene na criança. Como que é feito isso? Você enrola a fralda ou uma gaze, bota com soro ou água filtrada e vai massageando a cavidade oral da criança. Qual a importância disso? A criança já vai entender que isso é um hábito. Então, assim, não adianta, vou começar a escovar daqui a um tempo. Ela vai recusar. Então, se você já fizer isso desde recém-nascido, isso já vai tornando um hábito na vida dela. Perfeito. E eu queria te perguntar, quando é que a gente tem que levar as crianças, então, no dentista? Vamos lá. Então, a partir do... Nasceu o primeiro dentinho da criança... Nasceu o primeiro dentinho. Geralmente são os inferiores. Já é bom levar um profissional, até para orientar de alimentação, de escovação. Usa creme dental, não usa creme dental. Então, já seria interessante. Vamos botar aí em torno de 6 meses. 6 meses. E isso que eu queria te perguntar. Quando a gente começa essa escovação aos 6 meses, normalmente a pasta de dente é sem flúor. A gente deve usar. Qual a importância disso? O excesso de flúor também não é muito benéfico para a saúde. Não é porque o flúor é bom que você vai ingerir flúor em excesso. Muito. Porque o flúor causa a que a gente chama de fluorose, que acaba que os dentes definitivos ficam muito manchados. Por isso é indicado não ter flúor quando é criança ou bebê, para a criança não engolir o flúor, que ela não tem esse discernimento, escova e cospe. Então, por isso que o creme dental é usado sem flúor. E quando é que troca para o flúor? Eu ia perguntar quando é que troca. A partir do momento que a criança tem o discernimento de falar assim, cospe, agora escovou, agora pode cuspir. Quando ela começar a entender isso em torno, sei lá, de 4, 5 anos, que eu acho também tem criança em casa. Então, eu entendo que é nessa idade, mais ou menos, que ela entende, cospe. É lógico que ela vai engolir um pouquinho. É bom falar que nunca deve exagerar na pasta. Né, pra botar isso que eu acho bacana, porque a gente tem a tendência a botar a mesma quantidade que a gente coloca na criança. E você me falou que é 1 grãozinho de arroz que a gente tem que colocar para a criança. Exato. Na verdade, as propagandas mostram você pegar e botar na pasta de leite inteiro. Tipo assim, até para adulto isso não é interessante, tá? O importante o mais importante do creme dental é você tornar esse ato um ato de prazer, para te dar, nossa, que sensação boa, tá? Mas não é para exagerar na pasta de dente, não. Tá. E deixa eu te perguntar, e vamos continuar nesse tema criança. A criança, ela já precisa usar fio dental? A partir de quantos anos ela tem que usar fio dental? Na verdade, é uma luta, né? Para usar fio dental, eu também faço isso lá em casa, né? Porque a gente é da área da saúde, dentista, que tudo funciona super bem. Mas, assim, qual a importância do fio dental? Vamos falar isso primeiro. A escova, ela não consegue atingir entre os dentes. Tipo assim, o dente está assim, a escova não consegue limpar essa região. Então, a única forma de você limpar e evitar cárie entre os dentes é você passando o fio, que o fio ele vai raspar essa região. Então, viu que é possível passar o dente na criança, até mesmo bebê, dente juntinho, tenta ir passando para tornar isso um hábito. Tá. Então, o fio dental desde sempre, é lógico que é difícil, dá trabalho, a criança vai chorar, não quer, mas é para tornar isso um hábito. E deixa eu te perguntar para a Michele. Michele, e quando é que a gente pode usar um aparelho ortodôntico na criança? Assim, o ideal, na verdade, de ortodontia mesmo, é fazer uma avaliação entre 6 e 7 anos para a gente diagnosticar algum problema que pode ser tratado nessa troca da dentição e no crescimento. São problemas transversos, principalmente, mordidas cruzadas, tá? Então, a gente normalmente faz essa avaliação com 6, 7 anos. Se for diagnosticado uma mordida cruzada, a gente trata, dá alta para o paciente, fica com acompanhamento anual e quando tiver a troca da dentição completa,
Se o paciente precisar, a gente entra com aparelhagem fixa ou agora também com Invisalign, que é possível para criança. Mas tá? aquilo que a gente estava conversando, você precisa ter uma criança alemã, não sei. Não é assim. Porque você tem que ter muita disciplina para usar o Invisalign, né? Mas eu acho assim que o mais importante é essa avaliação aos 6, 7 anos. Tá. A gente diagnosticar essa mordida cruzada ou algum problema também de classe 3, que são problemas de crescimento, né? Para a gente tentar intervir para ou minimizar ou solucionar um problema de crescimento na criança. Sim. Entendeu? E deixa eu te perguntar. Também mordida cruzada, Mordida cruzada cresce com um sorriso torto, se não for tratado precocemente. Entendi. E, Michele, sabe uma coisa que eu mesma não sabia? Que existia diferença entre fio e fita dental. E eu queria saber qual é a frequência que vocês indicam isso. Porque o ideal é a gente escovar os dentes 3 vezes ao dia. Se toda vez que a gente escova os dentes, a gente precisa usar fio ou fita dental, ou não? Pode falar, né? Malandra ela, né? Vamos lá. Então, assim, a perfeição seria 3 vezes ao dia, mas sabemos que isso às vezes é inviável na correria. Tá? Eu geralmente recomendo que o paciente, se possível, faça uma vez por dia, que seja de noite, que tenha mais tempo, tá lá na cama, vendo televisão, passa o fio dental. Tá legal? Existe fio dental e fita dental. Assim, que eu prefiro? Eu prefiro a fita dental. Qual a diferença? O fio dental, ele é fino. É fino. E a fita é mais larguinha, né? Mais achatada e mais encerada. Então, quando às vezes o paciente reclama, pô, meu dente é muito junto, eu me machuco com fio dental. Com o fio dental, realmente, às vezes, quando você passa do contato, se ele não esticar o fio, pô, dá uma pancada na gengiva e acaba inflamando a gengiva. Então, ó, tem uma pergunta. O melhor é a fita. Então, porque você tem um contato maior com o dente. Isso, tem maior área de contato. Então, ela consegue limpar mais o dente. Então, eu prefiro, na minha boca, eu uso fita aqui no consultório, nos pacientes também. A gente preconiza fita, mas é importante. Se o paciente gosta do fio, tá ótimo. O negócio importante é usar. É usar. E eu queria conversar agora, voltando um pouco para a estética do sorriso. Eu, como uma profissional que a minha grande área de atuação é a beleza facial, com certeza eu acredito que a estética de um sorriso bonito, ele é fundamental para a estética de uma face bonita. E aí eu acho que a importância dos profissionais trabalharem de uma maneira integrada. Então, às vezes a pessoa está com um rosto super bonito e com um dente que não está compatível. Ou ao contrário, um dente super bonito e uma face não compatível. Então, a gente precisa entender, a gente até fala isso, né? Que a beleza é a construção de vários pequenos detalhes bonitos. Isso no dente, isso na face. Então, quando a gente tem vários detalhes bonitos, você tem uma percepção do belo. E você me falou uma coisa que eu não sabia hoje, que eu achei isso muito legal, que existe uma coerência entre o formato da face e o formato dentário. Eu achei isso tão sensacional, porque se você tem uma face mais quadrangular, a princípio você trabalha num dente um pouco mais quadrangular. Queria que você falasse um pouquinho disso. Exatamente. Existem esse estudo, que isso é usado, não é? Tem um estudo, isso é usado para fazer design de sorriso, que a gente até usa aqui na clínica, que é o DSD. Então, faz toda a altura da face, linha média. Sensacional, gente. O que você usa, eu acho que isso no MD Code, lá no consultório, serve também para a gente poder escolher tamanho de dente, forma de dente. Então, o rosto quadrado. Isso é sensacional. Eu acho que a nossa grande conversa é para as pessoas entenderem a complexidade da parte odontológica, ortodôntica. E da parte estética geral, né? A parte estética, porque na verdade o dente ele vai ter relação com a face. Às vezes eu tenho um paciente meu que quer fazer um preenchimento labial, mas às vezes ele está com uma má posição dentária. Então, muitas vezes eu vou pedir para ir no Marcelo primeiro, para corrigir esse problema de posicionamento dentário, que é o nosso problema funcional primeiro, para depois a gente estar realizando um preenchimento labial. Então, eu entendo que às vezes o paciente ele tem um anseio pela realização daquele procedimento, mas
o resultado, com certeza a gente quer resultados duradouros e de sucesso. Então, e nem sempre isso vai ser o resultado mais rápido, né? Esse tratamento nem sempre é o mais rápido. Isso que a gente sempre tenta fazer com que o paciente entenda aqui na clínica. Tipo assim, não existe mágica. Não existe antes e depois de internet. Botou antes, olha que maravilhoso. Não existe. Tipo assim, eu acho que a gente já conversou também, tipo assim, de fazer preenchimento facial. Não é que o paciente foi uma vez no seu consultório e você vai aplicar, sei lá, 15, 20 seringas de uma vez só e o paciente teve alta. É gradativo. É um acompanhamento, é um processo. Tem que fazer o procedimento, tem que ter manutenção, tudo isso tem que estar integrado. Então, tem que mudar um pouco esse conceito. Eu acho que esse conceito do imediatismo, ele tem que... Essa mentalidade do imediatismo, tanto na medicina, quanto na parte de um consumo de um produto, uma escova elétrica, uma pasta de dente que custa R$100, até você ir num dentista e ele colocar 20 lentes de contato, isso não funciona a longo prazo, porque isso, na verdade, você está tendo um consumo por impulso. Então, muitas vezes, o desgaste que você vai ter, ou de repente, a chance de não ficar tão bacana, eu acho que a gente tem que desconstruir isso como profissional de saúde, sabe? Na verdade, assim, a gente não pensa aqui, no primeiro momento, em parte financeira. Assim, a gente pensa Nunca. Tá, então, às vezes o paciente chega aqui, eu quero isso, fala que fiz com você, eu falei, não vou fazer isso. Tipo assim, vamos isso eu tenho que falar. Eu acompanho minha Invisalign com a Michelle e com o Marcelo. Eu não sei se vocês têm aí o meu... Se vocês quiserem mostrar. Eles têm um aparelho sensacional. Parece muito com o aparelho que eu tenho. Eu tenho um aparelho que ele escaneia a face e a gente faz toda a face em 3 dimensões. Então, eles têm um scanner intraoral. E eles fazem todo o escaneamento da nossa boca dentro do consultório. Isso é sensacional. E eles fizeram comigo um planejamento de como ficaria o meu sorriso após o Invisalign. Então, é muito bacana, porque é uma conversa. E a gente vai, André, isso aqui funciona, isso aqui tá bom para você. Então, é bacana também porque você vai maturando essa ideia dentro da sua mente. Eu queria que vocês mostrassem, se vocês podem ficar à vontade, pode mostrar. Vamos botar aqui no computador. A grande sacada da odontologia digital e do Invisalign é a previsibilidade do tratamento. Sim. Você consegue mostrar para o paciente, a gente vai chegar nesse resultado. Sim. Porque na ortodontia fixa funciona, mas tipo assim... Mas não é palpável, tão palpável. Exatamente. Como é que eu vou ficar? Às vezes o dentista vai saber imaginar na cabeça dele como vai ficar, mas não tem como o paciente enxergar isso. Então, a odontologia digital, o escaneamento, tipo assim, tudo isso veio para agregar valor ao tratamento do paciente. E o paciente vai se sentir mais seguro. Fala assim, não, caraca, é isso que eu quero. Eu consigo ficar assim. Às vezes a gente faz o escaneamento e a gente faz uma simulação que o scanner dá para a gente de imediata. E ele fala assim, caraca, é possível resolver esse meu diastema? Ele fala assim, é possível, isso tem solução. Isso que eu acho legal, por exemplo, até diastema, que é aquele dentinho incisivo central separado. A correção dele é só uma questão estética, não é um problema funcional. Não tem nenhum problema em relação à função, tá? Tipo assim, estando com a engrenagem lá atrás tudo direitinho e só o espaço estético, digamos assim, ou antiestético, como eu queira falar, não tem nenhum problema de permanecer com diastema. Eu, particularmente, acho mais bonito com o dente fechado. Mas eu acho isso, Marcelo, muito legal a gente conversar, porque assim, hoje a gente vive uma era muito de autenticidade. Então, assim, você dizer para o seu paciente que tem o dente um pouquinho separado e ele gosta, ok, isso não é um problema funcional. Isso é só uma alteração estética dele. Então, não teria problema. Exatamente. Então, a gente deixa também super à vontade aqui, ó. Se quiser, é possível tratar, e às vezes o tratamento nem precisa ser com ortodontia, pode ser ou com laminado de porcelana ou com resina. É um tratamento até às vezes simples, dependendo do caso. Mas o paciente às vezes não sabe também que isso é possível de resolver e ele não consegue se enxergar. Então, às vezes, ele consegue fazer uma simulação na hora, tipo assim, olha aqui, ó, é isso que você quer? Você achou? Você pode melhorar ali. Não, prefiro o diastema, tudo bem, aqui a gente não empurra tratamento em ninguém, aqui é tudo... É bom você ver. Quero ver meus dentes aí. Eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu inverter aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Fala, esse aqui é o inicial, né, Michelle? Isso, inicial da Andrea, tá?
qual era a questão da Andrea? Todo mundo vai falar, o sorriso dela já era lindo. Com Ninguém... certeza, era. Não, mas o problema era a função. Função. Ou seja, isso também é bacana, porque, Exatamente. assim, Michele, na verdade a gente colocou muito o Invisalign por uma questão de funcionalidade, até mais do que estética. Exatamente, era função por conta desse canino dela que principalmente estava bem inclinado. Isso gerava uma retração, que o scanner não demonstra a retração, tá? Mas aqui tinha uma retração e isso iria aumentar porque a raiz dela estava para fora do osso. Então a gente fez esse escaneamento, esse é o inicial. E essa é a previsão de movimentação que a gente viu hoje que aconteceu, né? Conseguimos até ganhar um pouquinho de gengiva aqui nessa região, foi ótimo. E aquilo que você falou, então você viu o que ia acontecer antes de acontecer. Então o paciente se torna mais palpável, né? E eu acho, Michele, voltando para essa questão de estética e função, por exemplo, eu tinha um problema que era um mau posicionamento do meu canino que provavelmente com o tempo ia gerar uma retração gengival. Então, a partir do momento em que você conseguiu melhorar o posicionamento do meu dente, eu tô prevenindo uma retração gengival que é muito mais difícil de corrigir. Ou seja, a prevenção antes do tratamento. Exatamente. E a gente viu na consulta de hoje que a gente conseguiu jogar raiz para dentro do osso. Perfeito. Com alguns alinhadores que você usou, que não foi nem um tratamento longo, né? Conseguimos ver no scanner que a gente ganhou um pouquinho de gengiva, que isso é excelente, é uma coisa muito difícil. E a gente preveniu um dano muito maior para você no futuro, que seria uma maior sensibilidade, o dente poderia, pela inclinação dele, gerar desgaste, coisa que teu outro canino também já estava acontecendo. Então, a gente estava prevenindo problemas futuros. Então, ó, tem até alguém perguntando a Isa como melhorar a retração gengival. Então, por exemplo, Isa, no meu caso, o início dessa minha retração gengival iria acontecer por um mau posicionamento do meu dente. Aí, o que a Michele fez? Antes de acontecer a retração gengival, ela posicionou o dente para não acontecer essa retração. Exato. E uma coisa que eu acho que foi interessante, alinhando um pouco a estética do sorriso. Eu sempre tive lábio fino e eu gosto de lábio fino. Eu acho, assim, eu acho que eu tenho as outras estruturas da minha face pequena, enfim. E a partir do momento em que eu alinhei minha arcada dentária, o meu sorriso passou a chamar mais atenção. Então, às vezes, o paciente, ele quer melhorar o sorriso, mas ele não sabe se é lábio, se é o dente. Por isso que é muito legal essa troca. Muitas vezes o paciente, vou dar um exemplo. Por exemplo, sorriso gengival. Eu acho que isso interliga muito as nossas áreas. Quando o paciente, vou explicar para vocês, quando o paciente ele sorria, às vezes tem paciente que expõe muito a gengiva. Só que às vezes tem paciente que tem o dente com tamanho bom, como o meu. Então, na verdade, a indicação é o paciente fazer toxina botulínica para ele não expor tanto a gengiva. Só que, eventualmente, o paciente ele tem um dente pequenininho. Então, ele expõe muita gengiva às custas de um dente pequeno. E aí, na verdade, a minha orientação é ir ao dentista. Sim. Exatamente. Aí faz o que a gente chama de plastia gengival. Daí faz um desenho novo da gengiva, um reposicionamento da gengiva para poder ganhar altura dentária. Aí, em alguns casos, depois pode ser que seja necessário fazer acréscimos em resina ou lente de contato dental, mas isso aí é um tratamento integrado. E o Botox também ajuda muito essa questão do sorriso gengival. Às vezes o paciente chega aqui também, minha gengiva está aparecendo muito, eu quero cortar a gengiva. Na verdade, primeira indicação para a gente, faz um Botox, vê se vai melhorar, que às vezes vai resolver seu problema, sem precisar fazer cirurgia gengival. Porque também se fizer cirurgia gengival e não for a indicação, você vai gerar exposição radicular, sensibilidade, você gera outros problemas. Então, tudo isso tem que ser... Tipo assim, eu sempre venho aqui do menos para o mais. O que é o mais preventivo? Isso. Resolveu seu problema? Não. Daí a gente vai partindo até chegar ao conceito de acordo com a biologia. E deixa eu te perguntar, Marcelo, e teve outra pergunta aqui sobre bruxismo. Paciente que tem bruxismo, uma disfunção dessa articulação, que a articulação temporomandibular. Como é o tratamento? O que ele tem que fazer? Na verdade, o bruxismo ele é multifatorial, né? Tipo assim, ele é muito associado ao estresse.
Então, seria bom, tipo assim, ter um acompanhamento do dentista, não sei se de repente do dentista dela. Tem pacientes que já mostram facetas de desgaste no dente, que a gente fala assim, você tem bruxismo. E o paciente, não tem. Eu falei, não, tem sim. Daí quando eu peço para morder e fazer o movimento, tá certo, o dente está desgastado. Eu várias vezes, Marcelo, quando eu vou fazer preenchimento de lábio, eu sempre examino a boca, lógico. E aí eu falo, olha, você tem bruxismo, pode ir lá na Michelle e no Marcelo para você cuidar disso. Daí, qual a primeira indicação e a mais preventiva seria fazer uso de placas de bruxismo. Tá? Você usa um dispositivo, hoje em dia a gente faz tudo também com scanner e tudo digital. Então, você faz uma placa que você usa para dormir. Geralmente, o bruxismo acontece mais noturno, né? Durante o dia, a gente fala para o paciente, se você perceber que está apertando o dente, opa, você consegue ter essa percepção. Agora, à noite é involuntário. Existem vários ciclos do sono, tem sono leve, sono pesado, daí tem algumas partes do sono, você acaba trincando e às vezes rangendo o dente. E isso pode levar a fratura de dente, fratura até o dente sem restauração. Eu já peguei caso que teve fratura de dente, sem nada. Então, pode fraturar uma restauração, um bloco. Se o paciente faz um trabalho estético grande, a gente sempre recomenda finalizar com a placa de bruxismo. Hoje em dia é quase que um artefato preventivo. Tá? Porque estresse de vida no Rio de Janeiro é impossível não ter. Coronavírus, violência... Tudo. Política, tudo. Então, a primeira coisa para o bruxismo seria o uso da placa, que a placa também causa um relaxamento da musculatura e vai proteger seus dentes. Tá? Daí, tipo assim, estou numa crise, devo uma crise articular. Aí tem anti-inflamatório, dieta líquida, aí são outras questões. Mas no primeiro momento, o tratamento mais preventivo é o uso da placa de bruxismo. Sim, ó, tem até alguém perguntando, o dente que foi desgastado pode ser corrigido? Pode. Mas se você não corrigir a causa, você vai manter esse desgaste, você vai perder seu tratamento. O que acontece? Dependendo da quantidade de bruxismo, tipo assim, às vezes o paciente, tipo assim, se nunca tratou isso na vida, às vezes ele perde totalmente a altura e acaba perdendo a dimensão vertical, que também, isso, de repente, alguns pacientes pode ser que cheguem para você, pô, tá com um aspecto envelhecida. Que às vezes ele essa altura gengival, porque ele começa a fechar mais a boca. É lógico que o desgaste é pequeno por dia, mas com o decorrer dos anos acaba que desgasta demais. Daí você perde esse terço da face. Então é possível restaurar o que foi perdido. Às vezes você precisa restaurar os posteriores para devolver a altura e abrir um pouquinho aqui na frente. Isso aí é um papo já mais profundo, né? Mas aí seria importante fazer uma avaliação. Uma avaliação. Às vezes, o paciente está no início do bruxismo, às vezes não precisa fazer nada, é só acompanhar e fazer uso da placa e vai ser uma placa preventiva para evitar problemas no futuro, entendeu? Ótimo. Gente, olha só. Então, antes de tudo, eu queria agradecer ao Marcelo e à Michelle. Eu acredito muito no trabalho deles. Primeiro porque os dois são pessoas extremamente sérias profissionalmente. Infelizmente, é difícil a gente, às vezes, dentro da nossa área ou uma área complementar, achar alguém que tenha a filosofia tão parecida. E eu acho que a gente tem uma filosofia sobre saúde muito importante. Eu acho que o recado principal dessa conversa é: procure um médico e procure um dentista para chamar de seu, que acompanhe. Com certeza, a prevenção, tanto financeiramente quanto em termos de desgaste mesmo, de você ir e tal, a prevenção ela é sempre melhor. Quando a gente fala, por exemplo, no processo de envelhecimento, quando eu tenho uma paciente que começa a cuidar comigo com 25, com 30 anos, o processo de envelhecimento dela vai ser mais suave. E eu tenho certeza que isso também acontece na área odontológica, porque eu sou paciente deles, eu vejo que com a prevenção eu não tenho... Hoje a gente está fazendo refinamento aqui no dente, né? Então, assim, clareia e faz o refinamento, que é o que a gente quer. A gente quer ali a cereja do bolo só, a gente não quer um grande problema. A gente viu essa melhora também na prevenção que da geração abaixo da nossa, tipo assim, como tiveram mais acesso à informação e mais acesso até ao consultório odontológico, os pacientes têm menos medo de consultório odontológico, eles quase não têm cárie mais. Então, tipo assim, os tratamentos são pontuais, é um clareamento, uma cáriezinha aqui perdida ali ou outra, mas tipo assim, não tem mais aquela necessidade de mexer nos dentes igual a nossa geração sofreu e pior ainda dos nossos pais. Então... Ô Marcelo, é um prazer ir no dentista. Primeiro que eu vou aí, tem uma televisão, tem som, a gente conversa, bate papo. Então, assim,
Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, hoje até o conceito mudou muito, né? Vamos ser sinceros. Na verdade, eu acho que o principal que mudou, eu acho que, tipo assim, os pacientes gostam um pouco da gente, que é a relação nossa com o paciente, assim como a sua com os seus pacientes, é quase de amizade, dá vontade de sair Não, daqui. eu brinco que é um casamento, gente. É um casamento. Você casa com a pessoa num sentido maravilhoso da palavra. Num sentido de você querer o bem daquela pessoa e querer que a pessoa melhore com o tempo. Então, assim, desde que eu sou sua paciente, eu só vejo melhor. Eu não tive mais problema dentário. Eu acho meu sorriso mais bonito. Eu acho que eu tô mais satisfeita. Cada vez mais eu enxergo que a prevenção é melhor. Isso é muito bacana, porque assim, Marcelo, eu hoje vou fazer 40 anos, eu acho que o meu dente ele é melhor do que quando eu tinha 20. Sim. Isso é sensacional. Exatamente. E tipo assim, não tá sofrendo na cadeira do dentista, né? Porque você vem com as coisas básicas e acabou. Entendeu? Eu acho que a prevenção até da beleza facial, eu não sou expert no assunto, até quanto antes começar, para mulheres e para homens, acabar com esse preconceito também, tipo assim, vai fazer menos procedimentos invasivos no futuro. Com certeza. Assim, vai evitar uma cirurgia plástica, evitar algum... Sei lá, com certeza. Prevenção sempre. Acaba que queria agradecer, então, vocês. A live vai deixar salva, tá? Eu vou botar aqui o @ do Marcelo e da Michelle. Eles são profissionais sensacionais, pessoas sensacionais, são meus grandes amigos. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar para a clínica, que aí a gente manda para eles. Acho que é isso. Vocês querem falar mais algum recado? Queria agradecer o convite. Um prazer. Nossa, nós estamos envergonhados aqui, você sabe disso, né? Só você para Vocês foram ótimos. Botar a cara aqui, mas foi ótimo e agradecer o convite por você ser realmente, Marcelo, eu sempre falo, e você sabe disso. Eu acho que a informação ela é libertadora. Libertadora no sentido porque hoje a gente tem muito livre-arbítrio. Então, assim, ok, um dia temos, se você quer corrigir ou não, se você quer usar uma pasta vegana ou não, eu acho que a informação, e nós temos isso muito de informação, de levar informação. Eu acho que, como profissionais de saúde, quanto mais a gente informar os nossos pacientes sobre o que é verdadeiramente necessário ou não, você está comprando uma pasta de dente de R$100, mas isso é só pelo ali o sensorial, ok. É uma decisão da pessoa. A gente expor isso é muito bacana. Sim. Eu acho isso muito importante também. Tem que ter o livro, a gente explica e fala assim, pode comprar, tudo bem, mas não há necessidade. A outra de 10 vai funcionar tão bem quanto a de R$100. Mas o paciente quer comprar de 100 porque o gosto é melhor, ótimo. Ok. Não somos contra isso, não. Muito pelo contrário. A gente é a favor, com certeza, da prevenção. Eu acho que esse é o principal recado. Da prevenção, de você se cuidar. Porque, com certeza, o seu processo aí de envelhecimento facial e dentário vão ser muito mais suaves e muito mais bonitos. Tá bom? Queria agradecer a vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu mando para eles, tá bom? Se quiser mandar pra gente também, é um prazer responder aí. Ótimo. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.